Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Galera, enquanto a gente tá aí, né, observando aí a polêmica do nepotismo envolvendo o príncipe burro, né, ou então o hacker russo de Araraquara, né, Lava Jato, Vaza Jato, escândalos. Enquanto tudo isso tá rolando, os caras estão ferrando a gente. Não que você não deva dar importância para outras notícias, né? É interessante você saber o comportamento criminoso dos caras. Mas tem crimes maiores aí que estão ficando ocultos. Porque a mídia te induz a olhar só para um lado. E funciona exatamente como uma cortina de fumaça que você não percebe, né, o algo pior que está por trás. Ao mesmo tempo dessas polêmicas artificiais, idiotas que não levam a nada aí, né, que esses caras estavam forjando e induzindo a gente a ficar dando atenção, né, eles estão entregando o patrimônio público brasileiro de graça para os gringos. São acordos, né, são esquemas, né, é um negócio tão absurdo que o povo não reage que me deixa até com nojo do próprio povo brasileiro. Não, do meio de tudo isso aí você percebeu, ou talvez não percebeu, porque essa foi a jogada, que o governo Bolsonaro, né, anunciou todo feliz, comemorando e tal, né, que eles conseguiram privatizar a distribuidora de combustíveis do Brasil, uma estatal, né, que é a BR. A distribuidora BR, que é do patrimônio público, que é do povo, foi entregue de graça para os gringos. Na verdade, não foi tão de graça assim não, né? Porque se você for reparar os valores envolvidos ali, a gente pagou para entregar para eles. De tão absurdo que é esse esquema de privatizações. Primeiro que eu quero destacar é que o modelo brasileiro de privatizações, né, é surreal. O governo que se diz de direita, né, conservador, neoliberal na economia, Estado mínimo, em nenhum momento desse governo atual, em nenhum momento os caras falaram, né, de abrir a livre concorrência. Não. A gente transfere monopólio. Ou seja, o Brasil dá errado porque as estatais têm monopólio, né, tem direito exclusivo de operar em determinado setor. E isso é ruim. Qual seria a solução ideal? O governo poderia liberar, através de leis e decretos, né, incentivando o livre comércio, e isso ia favorecer o consumidor. A livre concorrência e tal, né, no final ia favorecer o consumidor. Não. O governo neoliberal não pensa nisso. O governo neoliberal está pensando no bolso dele, nas malas deles, nos apartamentos, lá nos bunkers, né, quando a coisa estourar. Eles não abrem o comércio, não tem livre concorrência. A gente transfere o monopólio de um setor. E esse setor de combustíveis aí é setor estratégico. Nenhum lugar do mundo abre mão do seu setor de combustíveis. Você não acha que o presidente da República está trabalhando correto quando ele privatiza um monte de empresa, inibindo a ação vamos chamar assim, dos parlamentares junto ao executivo? Essa sustentação do plano real, mesmo com toda a crise internacional, o senhor não acha que o presidente Fernando Henrique Cardoso, mesmo com baixo índice de popularidade, esteja trabalhando pelo menos com honestidade de propósito? Não, ele não está trabalhando com honestidade. Ele está vendendo o nosso país. Ele vende uma vaga do Rio Doce por 3 bilhões e pouco de dólares. E cadê esse dinheiro? A nossa dívida interna e externa aumentaram na ordem de 4 vezes de quando ele pegou há 4 anos atrás. Desnacionalizando o nosso país. É como eu pergunto, imagine se fosse privatizar o exército hoje em dia. Quem seriam os generais da manhã? Né? Se os japoneses tivessem comprado, seriam os japoneses. Quem seriam os coronéis comandantes de batalhões no mês que vem? Seriam os japoneses. É a mesma coisa, as estatais estão aí, a imprensa bem noticiou, quem são os homens de ponta dessas estatais privatizadas? São os espanhóis, são os franceses, são os japoneses, são os americanos. Para nós está sobrando apenas um trabalho de peão, né, um trabalho braçal. No futuro, só teríamos brasileiros no exército, cabos e soldados. O resto, todo mundo seria da nacionalidade daquele país que teria comprado o exército brasileiro. Barbaridade é privatizar, por exemplo, a Vale do Rio Doce, como ele fez. É privatizar as telecomunicações. É entregar nossas reservas petrolíferas para o capital externo. Que a hora que você conseguir, por exemplo, a autossuficiência do petróleo aqui, essas empresas de fora vão continuar tirando petróleo a 7 dólares e vendendo a 60. O lucro é deles. Então, e nada é nosso. Fuzila ele que é para ele aprender. O senhor falou já em privatização, mas em manter determinadas empresas que são estratégicas. A Petrobras é uma delas? É uma delas. Você tem que pensar 200 vezes antes de privatizar
a Petrobras, ainda mais quando o preço dela está lá embaixo. Você não pode derrubar como o PT derrubou uma empresa e agora simplesmente vendê-la. Quem vai decidir o preço do combustível no futuro se você botar na mão de estrangeiros a Petrobras? Diferente do Brasil, com os direitinhos no poder. Patriota é o caralho, nacionalista uma porra. É crime contra a soberania, é crime de lesa pátria. Isso é traição contra o Brasil. Os caras entregaram, agora de graça, né, a tal distribuidora BR. Você acha que isso vai favorecer o Brasil como? O povo brasileiro como? Né? Imagina o valor dessa distribuidora BR. Não importa o valor. Porque o valor do qual talvez, né, seria paga pelos gringos, né, pelos americanos, investidores que compraram a distribuidora, esse valor aí é menor do que o lucro possível da empresa. Garanto para vocês que em um ano, né, de serviço dessa estatal aí, né, o lucro dela é maior do que o valor que os gringos vão pagar. E olha só que mais curioso ainda, né, a gente fica refém desse setor na mão dos gringos. Porque a gente pode até ter o petróleo, pode até ter a refinaria, mas ela tem que passar pela distribuidora, né, que tem um monopólio do setor, já que não tem livre concorrência, o governo não quer isso. Quando ele vende para essas corporações, para esses investidores estrangeiros, já vende um monopólio fechado. Já vende com um acordo de que não vai ter livre concorrência. Que é para os caras colocarem o preço que eles quiserem. Então quando a gente vende isso aí para os gringos, a distribuidora de combustíveis, os caras vão fazer o que quiserem. Porque a gente precisa usar. Né? É tão absurdo que agora os caras vão pagar, né, o valor da distribuidora com o aluguel que a gente vai bancar para eles. Não, você não entendeu? Pois é, cara, a gente é obrigado a usar o serviço dos caras. Ou seja, a gente vendeu uma coisa que era nossa para depois alugar para eles. Ou seja, é isso mesmo. Eles vão pagar a BR lá, a distribuidora BR, com o valor do aluguel que o governo brasileiro vai pagar para eles para usar o serviço, que era nosso. É a mesma coisa assim, se você tiver uma casa e de repente você vai e vende uma casa e depois você aluga ela para morar dentro. O dono da casa, né, vai pagar o valor da casa com o seu próprio aluguel. É um negócio que não tem cabimento, cara. Se isso não é crime, né, eu não sei mais qual a definição ideal, né, de crime, né, porque é absurdo. Tempos atrás, aí, sem você perceber, né, com alguns destacando e outros nem tanto, né, não colocando a devida gravidade no assunto, a gente já entregou o pré-sal. Os maiores campos de extração de petróleo, né, do mundo atual, entregamos de graça para os gringos. Né, privatizações, vamos levar campo tal, né, área tal, sabe? São coisas assim que não dá nem para entender. Né? A gente acaba de descobrir um novo campo, né, e de repente ele já está vendido. Como assim? Ou seja, você acha que esses caras não estão comprando sabendo o que tem lá? Lógico que eles sabem. Não satisfeitos em entregar o pré-sal, ou melhor, os gringos não ficaram satisfeitos em ter o controle dos campos, eles queriam também a tecnologia, né, para extrair esse petróleo, que eles não tinham. Então eles teriam que investir muita grana ainda para poder tirar o petróleo desses campos aí. São locais difíceis, né, mais delicados do que o normal, do que os campos do Oriente Médio. Então a única empresa do mundo que desenvolveu tecnologia, né, para extrair esse petróleo era a Petrobras. O que eles fizeram com a Petrobras? Entregaram para os gringos também, cara. Está na mão dos gringos hoje. Os maiores investidores da Petrobras são os gringos dos Estados Unidos. Né? Os caras detonaram a Petrobras, a imagem dela, para desvalorizar. Para daqui a pouco eles também justificar, não vale nada, está dando prejuízo, vamos privatizar. E a gente vai entregar a Petrobras, a gente já entregou a tecnologia, a gente entregou vários documentos sigilosos sobre esses campos de petróleo da Petrobras para os gringos. Isso tudo no acordo lá da Lava Jato, que levou mais uma bala de grana nossa através de multas dos investidores. Nossa, os investidores estrangeiros tiveram prejuízo. Né? A Lava Jato determinou que tem que pagar uma multa de bilhões para os caras. E isso entregando também esses documentos sigilosos, arquivos confidenciais, esse segredo de Estado. O petróleo é nacional, não é dos gringos. Quer dizer, agora é o contrário. O petróleo agora é dos gringos, nunca foi nacional, pelo ponto de vista desses imbecis. E para fechar o serviço, para ficar bem completo mesmo, barba, cabelo e bigode, pode perceber, eles estão tentando de todos os jeitos também privatizar as refinarias. Ou seja, a gente vai entregar os campos de petróleo, a gente entrega a empresa que extrai o petróleo com toda a tecnologia bancada por nós e também o processo de refino. Quando que o petróleo é nosso?
Que lugar do mundo fornece, né, todo o seu campo de petróleo e toda a sua área envolvida, todo o setor estratégico do petróleo para os gringos, para o estrangeiro? Vai me dizer que esses caras são o quê? Nacionalistas? Que estão defendendo a nossa soberania, o nosso patrimônio público? São traidores! O que eles estão fazendo é crime de lesa pátria. É crime absurdo, a gente está em guerra. Só que a gente não percebeu ainda, cara. Os gringos norte-americanos simplesmente invadiram o Brasil, né, saquearam tudo que era de interesse deles, não só os campos de petróleo, como também as áreas de interesse na região amazônica, a água potável do Brasil, né, a base de Alcântara, tudo está na mão dos caras. Né, eles vão tirar tudo que é da gente, de graça, né, com a cumplicidade de alguns líderes que a gente colocou no poder hoje. A gente não, eu estou falando dos canalhas burros aí, dos manipulados, dos pobres de direita que acertaram com esse governo aí. E agora a gente está sequestrado pelos caras. Somos eternos reféns dos gringos agora. Cada setor estratégico, né, do interesse nacional foi entregue de graça para eles. E tem gente batendo palma. Olha, seremos o novo Estados Unidos. Não, a gente é a mais nova colônia dos caras. Voltamos a ser colônia. São traidores, são canalhas. Esses caras merecem a forca, ou melhor, o fuzilamento em praça pública. Porque a gente já está em guerra, cara. Os interesses norte-americanos nunca foram tão facilitados como agora. Eles tiveram que promover uma grande guerra no Oriente Médio e até hoje estão em batalha lá para saquear aqueles campos de petróleo, para tirar os recursos de lá. Porque os caras não entregaram como a gente fez aqui. A Venezuela está passando tudo que está passando com sanções econômicas, bloqueios, né, o caos social, né, com todas as dificuldades criadas, né, pelos caras que estão por fora, querendo derrubar o governo para colocar um fantoche deles. Tudo isso aí é para pegar o petróleo dos caras, os recursos deles. Aqui no Brasil não precisou de nada disso não. Não precisaram dar um tiro. Né? Tá certo que eles implantaram aí um sistema para desestabilizar, né, e criar uma crise econômica e política no Brasil. Aí eles promoveram um golpe para substituir o presidente e colocar um mais adequado. Né? Aí também precisaram derrubar 1 ou 2 aviões aí para garantir algumas coisas. Né? Precisaram de uma grande operação como a Lava Jato, né, para poder entregar o sistema de petróleo para eles, desvalorizar, queimar a política, patrocinar uma nova eleição, manipular o processo eleitoral. Depois bastou infiltrar mais alguns fantoches, ou pelo menos corromper alguns babacas no poder lá. Né, colocar um juiz aqui, um ministro ali, né, eleger alguns deputados canalhas aqui e colocar um presidente idiota no poder. Pronto, é tudo nosso. Isso é guerra, cara. Só que a gente nem percebeu. A gente já se tornou prisioneiro dos caras e nem deu um tiro. Um único disparo a gente não fez. Os caras fizeram de tudo para tomar o poder e tomaram. Então, já que é guerra, galera, eu acho que está previsto na Constituição do Brasil, né, execução de prisioneiros, ou pelo menos de traidores contra a pátria, nesse sistema. É isso que tem que acontecer. A revolução não vai vir com cartazinho, com textão no Facebook. Esquece isso, cara. Quando a gente não pegar em armas e derrubar todos esses canais do Congresso aí, toda a quadrilha política, não vai mudar nada. A gente tem que tomar o que é nosso de volta. A Amazônia é nossa. Não é dos caras para eles explorar, não é dos latifundiários para desmatar. O petróleo é nosso, setor estratégico. Se a gente tivesse mesmo o controle do setor, a gente não dependia de preços abusivos lá de fora. O desenvolvimento nacional aqui estava garantido só com a extração de petróleo. A gente é autossuficiente nesse setor, mas somos reféns do mercado econômico externo. E agora nem isso a gente é. A gente é refém de todo o setor externo. A gente entregou tudo para os caras. A gente entregou o campo, entregou a tecnologia para extrair, a empresa responsável, a distribuição, as refinarias, tudo para os caras. Sabe? Isso não é crime de lesa pátria, isso não é crime contra a soberania, eu não sei mais de nada, cara. Eu acho que nem você também sabe.